Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo de número 8. Provérbios, capítulo 8, verso 12 a 13, e a palavra do Senhor nos diz assim: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra e nós acabamos de ler, ó Deus. Pedimos tão somente que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento e o nosso coração. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que aplique a Tua palavra em nós, transforme as nossas vidas, nos direcione, ó Deus, a Cristo Jesus, e que nós possamos sair daqui edificados e transformados pelo Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu creio que os irmãos conhecem parte da história daquilo que aconteceu diante da segregação racial e da história de Martin Luther King. Nessa história, nos conta que uma das atitudes que eles tiveram depois daquele episódio do ônibus foi fazer um boicote ao transporte público. Então, os negros ali começaram a boicotar o transporte público do país e eles se reuniram em associações, e eles fizeram uma associação para que eles pudessem, de certa maneira, passarem por tudo isso. Então, eles começaram a um dar carona para o outro, eles também, aqueles que tinham carros, a associação, eles colocavam combustível e até mesmo trocavam os pneus dos carros para que eles pudessem, assim, também levar ali os seus irmãos ao trabalho e aquilo que eles precisassem para que eles não usassem mais o transporte público. Isso deu certo por algum tempo. A polícia perseguia eles e assim verificava se os carros estavam completamente dentro da lei, mas mesmo assim eles continuaram firmes ali nesse propósito para que pudessem lutar contra essa injustiça. Só que depois, na metade do movimento para o seu final, algumas coisas começaram a acontecer. Ou seja, a associação ela não tinha mais dinheiro para repor o combustível daqueles que disseram que estavam transportando seus irmãos ao trabalho. Não tinha mais dinheiro para comprar pneus para os carros que apresentavam notas. Então, eles foram perceber que dentro do próprio movimento, as pessoas começaram a forjar notas para que pudessem receber combustível e também forjar notas para que recebesse o dinheiro para comprar os pneus. E assim, esse movimento começou a ruir. A gente se pergunta, em meio a tudo isso que acontece à nossa volta, e às vezes conosco mesmo, a pergunta é: por que projetos bons se corrompem? Por que muitas vezes nossas ações, ou ações que nós tomamos, ao longo do tempo e ao longo da caminhada, eles vão se corrompendo e eles vão se perdendo? Nós nos perguntamos por quê. Se começou de maneira tão benéfica, se começou tendo algo altruísta ali, por que tudo isso se corrompe? A palavra de Deus, ela nos indica aquilo que acontece com o ser humano. Mas antes da gente entrar no texto, eu gostaria de que você pudesse olhar para o livro de Provérbios e entender um pouco aquilo que ele nos fala. Esse é um livro com o título maior aqui no cânon hebraico, porque o seu nome é exatamente a primeira frase de todo o livro aqui de Provérbios. E o objetivo dele é dito aqui no próprio livro, que é para ensinar para que os homens possam obter sabedoria. Quando a gente olha para a Septuaginta, o nome Provérbios é colocado como se fosse parábolas de Salomão, porque se assemelhava muito com parábolas. Também foi traduzido na Vulgata como Provérbios. Mas, quando nós olhamos aquilo que, a forma como é escrito Provérbios, muitos vão dizer hoje: olha, isso se assemelha muito aos povos antigos.
aos provérbios, ou provérbios que nós temos no nosso dia a dia, que nós falamos uns para os outros e temos isso como sabedoria popular. Mas qual é a diferença de tudo isso? A gente vê sim que em povos antigos, como os acadianos, eles tinham também aquilo que era chamado de machalu, que normalmente também é traduzido como provérbios, ou seja, é algo semelhante, duas metades, aquilo que se assemelha, aquilo que você coloca um de frente ao outro. Provérbios normalmente é assim, mas se nós olharmos para aquilo que a palavra de Deus tem, e aquilo que nós temos nas nossas mãos, ela diferencia em muito daquilo que os acadianos diziam que eram provérbios. Porque a gente vai perceber que o livro de Provérbios, ele, além dessas comparações, ele começa a colocar isso e estender as aplicações das comparações àquilo que não há nos provérbios acadianos. Quando a gente olha, por exemplo, no capítulo 1, ele diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não os consinta, quando ele está falando a respeito até de roubos nas estradas. No capítulo 1, verso 20, há um apelo da sabedoria que diz: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento? Nós vamos percebendo que, além da comparação, o texto de Provérbios, ele sempre tem uma exortação, logo a seguir a sua comparação. Por isso que nós vamos perceber que é completamente diferente daquilo que nós temos como provérbios populares, e muitas vezes provérbios antigos e de antigos povos. A gente vai ver que, de acordo com Jeremias, no capítulo 18, verso 18, o próprio povo de Deus ele era forjado a partir desses provérbios e daqueles que traziam essa sabedoria às portas da cidade. Diz: vinde, forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Isso fazia parte da vida cultural dos hebreus, ou seja, aquilo que era moldado pelos profetas, pelos sacerdotes e pelos sábios, que normalmente se portavam na porta da cidade para que as pessoas pudessem receber essa sabedoria. É aquilo que Jó também nos diz. Lembra de Jó falando a respeito dele mesmo? Ele diz: quando eu saía para a porta da cidade, na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca, a voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum motivo, esse me chamava feliz, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Jó falando a respeito da sua ação ali na porta da cidade, também proferindo sabedoria àqueles que estavam passando por ali. Quando a gente olha para o contexto do texto que nós acabamos de ler, você vai perceber no capítulo 8, verso de número 1, dizendo: olha, não clama a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. Ou seja, nós estamos diante daquilo que a palavra de Deus coloca, e se você perceber nesse contexto, mesmo a partir do capítulo 6 de Provérbios, que a sabedoria é personificada. A sabedoria, ela é uma pessoa, e isso nós vamos percebendo que ao longo do livro de Provérbios, há os apontamentos diretos que estão em direção a Cristo Jesus. A sabedoria, ela é personificada aqui. Portanto, é nesse contexto que nós vamos ver aqui o contraste entre pecado e piedade, como que isso se relaciona. Provérbios, no capítulo 8, do verso 1 até o 13, você vai perceber que ele dá uma exortação de sabedoria. Do 14 até o 31, ele descreve a excelsa qualidade da sabedoria. Do verso 32 até o capítulo 9, verso 11, há um convite da sabedoria a fim de que se lucre com essa instrução. Mas diante de tudo isso, e daquilo que é a intenção aqui do autor de Provérbios, e aqui do texto que nós acabamos de ler, nós começamos a nos perguntar em direção a isso. Olha, a verdadeira religião, como que é feita? Ela consiste no temor de Deus, temor do Senhor, aquilo que nós lemos no Salmo, aqui na nossa liturgia anterior.
A sabedoria, ela é recomendada, ela é ensinada aos homens, ela nos habilita na prudência, mas qual é essa relação para a nossa vida e como que isso se aplica? A verdadeira piedade, ela é conduzida por um convite da sabedoria aqui no texto. E esse convite da sabedoria nos é feito aqui. Eu gostaria de destacar pelo menos 3 coisas importantes na nossa vida e na nossa caminhada. A primeira coisa desse convite da sabedoria que nos leva em direção a uma verdadeira piedade é odiar todo o pecado que desagrada a Deus e destrói a alma. É um convite para nós. Odiar todo o pecado que desagrada a Deus e destrói a alma. Se você vê no verso de número 13, na parte A do texto, ele diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Isso está ligado com aquilo que ele falou no verso 12, a sabedoria habita com a prudência e dispõe de conhecimentos e de conselho. Logo a seguir, ele começa a mostrar quais são esses conselhos e como que nós devemos viver diante do Senhor. Então ele diz que o temor do Senhor consiste em odiar o mal, odiar o pecado, portanto, odiar todo o caminho falso e aquilo que não diz respeito a Deus, aquilo diante do temor de Deus. A nossa reação deve ser odiar exatamente o pecado que habita em nós. Mas há uma ironia no meio de tudo isso aqui, que a gente vai perceber que ao longo da nossa vida, da nossa história e da própria história da igreja, uma das coisas que sempre são feitas ao longo da história e que às vezes alguns querem usar isso contra o próprio cristianismo, nós vamos perceber que muitas pessoas trazem armas sujas para guerras santas. E como que isso acontece? A verdade é sempre que a reforma, ela sempre vai precisar de uma constante reforma. Resgatadores sempre vão precisar de resgate. Basta a gente comparar que o mal, quando um bisturi que tira o mal, ele precisa depois ser esterilizado porque ele também foi contaminado. Portanto, nós vivemos num mundo assim, nós somos pecadores e tudo aquilo que nós lançarmos às mãos, os nossos projetos, eles tendem ao completo fracasso, porque o pecado está em nós. Mas a palavra de Deus nos chama a odiar o pecado. Ele diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Nós vivemos nessas ironias da nossa vida, percebendo toda essa ação e no meio disso essa guerra que há em nós. Há uma guerra em nós. Mas como odiar o pecado? Agostinho, ele diz que nós imitamos a Deus, em cuja imagem nós somos criados, na nossa voluntariedade, por exemplo, mostra essa tênue lembrança da onipotência, ou seja, ele está falando que até mesmo por causa do nosso pecado, daquilo que há em nós, muitas vezes nós nós apontamos, claro, para Deus, mas normalmente nós queremos assumir essas características de Deus, que esse é um impulso de todo pecador, querendo ser deuses e na maioria das vezes imitando essa onipotência. Ou seja, quando nós fazemos isso, nunca nós vamos odiar o pecado que há em nós, nós nunca vamos olhar para aquilo que está na nossa vida como algo detestável na presença do Senhor, porque na maioria das vezes o ponto de referência somos nós mesmos. E nós não olhamos para Cristo Jesus. Quando a gente olha para a história, para exemplificar isso, no próprio movimento, nós sabemos que Luther King, né, um dos nobres aqui eminentes americanos, ele ao longo da história é reconhecido na história que ao mesmo tempo ali diante de plateias falando a respeito de libertação, de sonho, e as plateias sendo inflamadas com isso, ao descer ali do palanque, ele estava cometendo pecado, muitas vezes cometendo adultério. Registrado na história que boa parte dos seus trabalhos também acadêmicos foram plagiados. Thomas Jefferson, que é também celebrado ao longo da história, tinha escravos. A gente olha na própria palavra de Deus, pessoas quando falam assim, olha, olhamos para Davi, e a palavra de Deus não esconde que ele era um homem piedoso, era um homem que Deus amava, mas Deus não esconde os seus pecados e aquilo que ele vivia, a forma como ele viveu diante do Senhor. A diferença na vida dele é que ele reconhecia sinceramente o pecado diante do Senhor e se arrependia.
mas há lugares sombrios na nossa vida, e isso que nós precisamos atentar. É isso que a palavra de Deus está nos indicando. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Se nós queremos entender a santidade de Deus, nós precisamos nos submeter àquilo que a palavra de Deus nos mostra e saber que sim, no nosso coração, na nossa vida, há lugares obscuros, há lugares escuros e sombrios, que muitas vezes nós nós mesmos queremos esconder para que isso não venha à tona. Mas a palavra de Deus nos chama a odiar o pecado. Nós não podemos relativizar o pecado, e nós vivemos um tempo assim, onde as pessoas começam a dar nomes ao pecado e colocar outros nomes naquilo que a palavra de Deus está dizendo, isso é pecado e ofende a santidade de Deus. Mas nós vivemos um tempo onde as pessoas relativizam tudo isso e dá outro nome. Se isso tem outro nome, não é mais pecado. Muitas vezes hoje é debaixo de uma chancela de uma doença. E nós falamos, não, eu não posso ser imputado desse mal, porque na verdade isso é apenas uma doença. Nós não podemos em nós determinar onde a luz termina e onde as sombras começam, né? Há um autor escrevendo a respeito desse texto, ele cita isso, em meio a essas lutas nossas e essas partes sombrias da nossa vida, a palavra do Senhor está nos convidando a aborrecer completamente o mal. Aqui está e reside o temor do Senhor. E nós não podemos afrouxar as mãos de jeito nenhum. Há poucos dias atrás, nós ouvimos a respeito daquilo que Apocalipse diz, no capítulo 2, verso 3, ele fala, tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. A palavra do Senhor falando a respeito dessa relação de Deus com respeito ao pecado e falando positivamente dessa igreja, que ela também tinha isso. Mas a palavra de Deus ainda nos diz, vós que amais o Senhor e detestai o mal, Ele guarda a alma do seu santo e livra-os das mãos dos ímpios. No Salmo também de número 10, a luz difunde para os justos, a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. É o que diz o Salmo de número 10. Uma das coisas que nós devemos atentar e que normalmente nós não percebemos é que todos nós temos uma vida pública, uma vida privada e muitas vezes uma vida secreta. Mas isso é secreto talvez para você e para aqueles que estão próximos a nós, mas isso não é secreto para Deus. A palavra de Deus está nos convidando, se você de fato teme ao Senhor e entende a santidade do Senhor, se nós entendermos isso, o Senhor nos convida a detestar o mal e a aborrecer o mal com todas as nossas forças, até nesses lugares, naquilo que é secreto. Mas a palavra do Senhor ainda, continuando, a piedade aqui, a verdadeira piedade, e esse convite da sabedoria consiste também em odiar o orgulho e a paixão por nós mesmos. Olha a parte B do texto, ele diz a soberba e a arrogância, né? E o mau caminho. De novo, ele está condicionado à última sentença, eu os aborreço. Tá? A última sentença determina tudo aquilo que está falando no texto. Portanto, o convite aqui, né, da sabedoria é para que nós possamos odiar o orgulho e a paixão por nós mesmos. Isso soa completamente estranho nos nossos dias, quando as pessoas estão dizendo você tem que se amar, você tem que aumentar a sua autoestima, você tem que fazer tantas coisas em volta de você, e a palavra de Deus está dizendo que o princípio da sabedoria é exatamente odiar o orgulho e a paixão por nós mesmos. Cada um normalmente odeia nos outros, mas normalmente aquilo que nós devemos detestar em nós mesmos, normalmente nós contornamos tudo isso. A palavra de Deus fala várias vezes a respeito dessa atitude, que isso faz parte do ser humano.
Todos nós somos assim. Não adianta a gente falar que nós não somos arrogantes, nós não somos soberbos, porque a arrogância e a soberba é algo inato ou algo passivo. Você não precisa aprender a ser arrogante e soberbo, porque o pecado já produziu isso em cada um de nós. Portanto, o ato de se livrar disso é um ato ativo e na presença de Deus. A palavra do Senhor, condenando isso, diz: livrarás o teu povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos e tu os abaterás. Salmo 18, verso 27 diz: porque tu livras o povo aflito, mas os olhos altivos tu os abates. Romanos, no capítulo 12, quando ele diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios aos vossos olhos. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17 diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede. Todas essas coisas, nós vamos perceber que no mundo que nós vivemos, ela caminha para o sentido oposto, mas a palavra de Deus está colocando diante de nós que todas essas coisas o Senhor aborrece. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, quando ele fala a respeito de vários pecados. Há um que ele fala dos últimos tempos, há um que nós pulamos, e às vezes a gente não dá muito sentido a ele, mas ele diz que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Essa é uma relação natural do ser humano, é uma relação natural de todo pecador, é ir em direção àquilo que ele entende que satisfaz a sua vida, e na maioria das vezes o que satisfaz é ele sentado no trono, no lugar do próprio Deus. Nós somos assim. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor aborrece. Portanto, o Senhor aborrece a soberba, o Senhor aborrece a arrogância. E nós transformamos isso nos nossos dias de outra maneira. Nós falamos que normalmente soberba e arrogância, falamos, não, eu não sou arrogante, eu sou assertivo. É porque eu sou assertivo, eu sou contundente. As minhas coisas são assim. E normalmente nós damos outro nome àquilo que a palavra de Deus nomeia. E ele fala que o Senhor aborrece isso. Quantas vezes a palavra do Senhor cita que aquele que é de queixo em pé, a palavra do Senhor usa palavras fortes, diz: eu vou quebrar. Porque tudo isso é uma usurpação do trono de Deus. O ser humano faz isso. Portanto, nós vivemos um mundo onde tudo é substituído, todas essas coisas para que dê ou que vá em direção ao ser humano e que afague o próprio ser humano. Nós vamos percebendo que a teologia, com o passar do tempo, tem se tornado uma terapia. O interesse bíblico na justiça é substituído pela felicidade, busca da felicidade. Santidade agora é substituída pelo holístico, né? Eu preciso trabalhar o holístico. Verdade é substituída por sentimento, é o que eu sinto, é o que eu estou sentindo que é a verdade. E a ética também é substituída por aquilo que eu acho que deve ser feito. Mas tudo isso está dentro daquilo que a palavra de Deus nomeia como soberba e arrogância, por não assumir aquilo que a própria palavra de Deus diz. É interessante que o mundo celebra essas coisas. Veja um anúncio de uma revista, tinha uma página numa das revistas famosas, e uma página dedicada a alguém que gostaria de mandar uma mensagem procurando algum relacionamento. Então, uma mulher escreveu essa mensagem para a revista. Ela diz dela mesma: sou marcantemente bonita, formada por uma das universidades de maior prestígio. Eu sou alegre, apaixonada, perceptiva, elegante, brilhante, articulada, de mente original, singular de espírito. Eu possuo um equilíbrio raro de beleza e profundidade, sofisticação e teluridade. Teluridade é maturidade, né? Seriedade e amor pela diversão. Profissionalmente, eu sou bem-sucedida, perfeitamente capaz de ser autossuficiente e independente, mas não ficarei realmente contente enquanto não nos encontrarmos. Por favor, responda com a carta substancial, descrevendo sua vida, ambiente e quem você é. Aí ele escreve no final: a foto é essencial.
Está numa revista do New York Magazine de 8 de junho. Algumas pessoas falam, essa é uma pessoa que sabe exatamente quem ela é. É isso que a sociedade está celebrando. Aí a palavra de Deus ela vem num sentido contrário. Então nós vamos perceber que de fato a palavra de Deus ela é verdadeira quando diz, nos últimos tempos as pessoas serão amantes de si mesmos. Olha a história daquele Douglas MacArthur, que era comandante ali das forças americanas no Pacífico, na Segunda Guerra Mundial. Ele referia a ele em segunda pessoa. Ele sempre falava, MacArthur está saindo para a guerra, né? Ele dizia que ele tinha uma crença episcopal, cria num Deus misericordioso. Ele lia a Bíblia todos os dias, mas ele disse que não iria nunca numa igreja. Ele era um defensor, disse, eu sou um dos maiores defensores da cristandade, só eu e o Papa que nós estamos nesse patamar aqui. E muitas pessoas falavam, esse é alguém que sabe exatamente quem ele é. É isso que nós devemos fazer, e a palavra de Deus está falando o contrário. Em tantos movimentos que nós vemos ao longo do tempo, das pessoas lutando por alguma coisa, no final das contas nós vamos perceber que na verdade não passava de um culto de si mesmo. Por isso que o Romanos nos diz no capítulo 12, verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A palavra do Senhor que nos convida a odiar em nós mesmos a soberba e a arrogância. Mas há uma terceira característica que ele nos convida, a parte C desse versículo. Ele diz, o mau caminho e a boca perversa, de novo, está condicionada à última sentença, que é eu os aborreço. Portanto, o convite da sabedoria para uma verdadeira piedade é abandonar o mau caminho e a perversidade no falar. Está dizendo a boca perversa, a estupidez com os outros. Deus odeia, porque Deus é inimigo disso. Ou seja, diante de tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida, há um convite do Senhor para que nós possamos abandonar esses hábitos que são completamente naturais na nossa vida. São naturais. Nós não precisamos aprender a fazer essas coisas, mas o pecado que há em nós nos direciona para tudo isso. Portanto, em meio à nossa vida, nós vamos perceber que o pecado, de fato, ele é uma anomalia, algo que entrou na nossa vida de tal maneira que nos conduz na outra direção sempre. É difícil, portanto, quando nós olhamos aqui, a grosso modo, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Nós temos, ao olhar para isso, a gente fala misericórdia. Porque aquilo que o texto está dizendo é exatamente aquilo que normalmente nós temos muito fácil na nossa boca. Por isso que essa ação do pecado, quando entra em nós, ele vai deturpando todas as coisas, ele vai transformando todas as coisas e, portanto, nós nos tornamos, sim, sempre escravos do pecado. O pecado ele é frutífero exatamente porque ele é como se fosse um vírus na sua dinâmica, né? Ele é um hospedeiro na nossa vida, transformando de tal maneira todos os nossos atos, toda a nossa vida. E quando nós nos pegamos, nós estamos falando coisas que não agradam ao Senhor. Nós estamos andando por maus caminhos, ou seja, literalmente no texto, ele está falando de comportamentos que ofendem a santidade de Deus. A boca perversa é tudo aquilo que ofende também a santidade de Deus. Lembra daquilo que a palavra do Senhor fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E normalmente nós achamos que essas coisas não é apenas algo engraçado, não é apenas algo que todo mundo faz, todo mundo fala. Nós vivemos muito mergulhados numa cultura pop que normalmente o nosso palavreado se assemelha àquilo que a cultura pop está dizendo. E a gente fala, não tem nada a ver. Nós falamos palavras chulas. Nós começamos a incorporar no nosso dia a dia um monte de coisa que nós sabemos que está ofendendo a santidade de Deus, mas a gente fala, não, isso é comum, é do nosso tempo, é da nossa época, porque nós mergulhamos fundo na cultura pop e ela dominou a nossa vida e a nossa mente de tal maneira que normalmente aquilo que é torpe para nós deixou de ser torpe. E a palavra de Deus está dizendo, longe de vós.
O torpe ali, nós já sabemos disso. A palavra indicava o lugar onde as pessoas limpavam peixe, depois de deixar aquilo ali, fedia demais. É a ligação que o texto está fazendo. Portanto, a palavra de Deus diz que Ele aborrece tudo isso. E nós precisamos atentar para isso nas nossas vidas. Quantos de nós, normalmente, começamos a tomar contato com alguma história, nós sabemos que a pessoa está completamente errada, mas de alguma maneira ela se tornou, para nós, a gente fala, não, mas eu estou torcendo por ela. Lembra da história do filme lá, de Bonnie e Clyde? Que muitos romantizavam aquilo. Nós tivemos na nossa cidade, aqui no nosso estado, uma história parecida, onde as pessoas começaram a torcer. Lembra da história de Leonardo Pareja? As pessoas começaram a torcer por ele, falaram, nossa, virou uma novela no Brasil inteiro, e o povo torcendo para que, nossa, eu estou torcendo para ele, vai escapar mais uma vez, maravilha, né? E de onde vem isso? De onde vem isso? Nós vamos perceber que isso já está arraigado em nós. Mas a palavra de Deus diz que Deus aborrece. Deus aborrece. Como que nós vamos viver a nossa vida sem olhar para essas coisas e muitas vezes no nosso coração olhar para esses pecados, ladrões que são usados, malandros, sedutores, né, tanto de coisa que acontecem ao nosso lado e não torcer por essas coisas e falar assim, olha, que legal, que legal. Muitos de nós, muitas vezes, nós incorporamos no nosso linguajar aquilo que as pessoas dizem. Eu não estou defendendo criminalidade, mas quando de nós vamos ter na nossa boca crentes comentando em alguma coisa que acontece, algum bandido é morto e a gente coloca lá, graças a Deus, mais um CPF cancelado, né, mais um para o inferno. Se a palavra de Deus diz que nem Deus tem prazer na morte do ímpio, é sobre isso que a palavra de Deus está falando, nós não somos iguais. Mas nós olhamos para tudo isso e falamos, não, mas está certo, tudo isso está certo. Só que quando nós olhamos para todas essas sentenças, com toda certeza bate um desespero em nós. Como que nós vamos fazer? Se isso está em nós, se nós reconhecermos que, de fato, muitas vezes nós não aborrecemos o mal, muitas vezes a soberba e a arrogância está nos dominando. Como que nós vamos fazer? Nós precisamos, quando chegamos nesse ponto, aqui entra o convite da sabedoria. É apontar para Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus nós poderemos, de fato, ser refeitos na nossa vida de tal forma que nós vamos olhar para todas essas coisas agora nessa perspectiva e nós vamos sendo transformados por Deus. Se nós tentarmos limpar isso em nós, é a mesma coisa de você limpar a mancha de óleo. Você só esparrama. Você passar a mão numa mancha de óleo é igual ao pecado que você quer mexer e fala, não, eu vou dar um jeito aqui. Só esparrama tudo isso. Mas nós somos chamados a viver de forma diferente, se quisermos de fato viver em piedade diante do Senhor. Nós somos totalmente depravados, inclinados a toda sorte de males, e a palavra de Deus nos aponta exatamente isso. Mas a gente se pergunta qual é a solução então para isso? A solução está em Cristo Jesus. Nem eu nem você, nós não conseguimos fazer essa sequência aqui por nós mesmos. Nós não conseguimos olhar para esse texto e falar, a partir de agora eu vou parar de fazer tudo isso. Nós não conseguimos. É aqui que nós nos dobramos diante do Senhor, nos humilhamos diante dele e falamos, Senhor, somente por uma ação do Senhor. E aí o Senhor nos faz olhar para Cristo Jesus, para que a gente abandone o caminho mau, para que a gente odeie o pecado que desagrada a Deus e destrói a alma. Nós precisamos nos voltar para Cristo Jesus. Somente Cristo pode nos fazer odiar o pecado. Somente Ele. A boa nova é essa, que quando Ele nos apresenta agora tudo isso, e quando nós nos deparamos com isso, e nos perguntamos para onde nós vamos parar, eu vou ser condenado, nós seremos condenados.
Aí a palavra de Deus nos apresenta a boa nova, e é essa boa nova que eu quero destacar agora, concluindo. Porque é somente em Cristo, porque somente Ele que de fato, com todas as forças, e em momento algum, porque a palavra de Deus nos garante que Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. A gente vai perceber que Cristo Jesus, em momento algum na sua vida, Cristo demonstra amor por Ele mesmo, mas Ele sempre ama a Deus, Ele acredita toda a sua obra ao Pai, Ele vive nessa dependência do próprio Pai. Basta-se ver que em vários momentos, quando Jesus é atacado na sua obra, naquilo que Ele estava fazendo, Jesus ele não se defende. A defesa de Cristo é quando a honra do Pai está sendo manchada. Portanto, é em Jesus que nós começamos a entender, olha, aqui nós temos o caminho. Abandonar o caminho mal e a perversidade no falar, isso também é uma ação de Deus em Cristo Jesus. É muito fácil a gente aprender a falar coisa ruim. É muito fácil. É muito fácil a gente começar a incorporar um monte de coisa na nossa vida, no nosso linguajar, mas a gente se pergunta, e agora? Como que eu vou abandonar tudo isso? Eu me lembro de alguém falando, olha, eu não dou conta, vocês que cresceram na igreja têm mais condições de fazer isso, eu aprendi a xingar desde cedo. Meu pai me ensinou a xingar e eu não consigo, a culpa é do meu pai. Mas até ele começar a compreender que em Cristo Jesus ele conseguiria. Passam-se os anos, ele fala, olha, graças a Deus que em Cristo Jesus agora eu não falo mais. Ele pode transformar completamente a nossa vida, porque todas essas coisas mancham a santidade de Deus. Mas tudo isso, a palavra de Deus diz, de forma bem contundente, o Senhor aborrece. Então, se diante dessas coisas nós formos e seremos condenados, todos nós seríamos condenados. Todos nós. Por isso há um convite da graça, e essa é a boa nova, a solução. Olhe para Cristo. É pelos méritos de Cristo. É somente em Cristo. Sabendo que Ele foi o único que conseguiu, de fato, viver como homem e passar por todas essas coisas sem, de fato, pecar. É nele, pelos méritos dele. Mas há um convite agora nele, para que a gente olhe para isso agora de maneira intencional, clamando a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, para que de fato nós possamos odiar o pecado que há em nós, para que de fato nós possamos também odiar o orgulho e a paixão por nós mesmos, e abandonar o caminho mau e a perversidade no falar. Esse deve ser o nosso desejo em meio a essa geração perversa. A igreja tem que ser diferente nesse mundo, nesse momento, para que nós possamos de fato ser diferentes. Por isso, nessa noite, ao aplicar a nossa vida, se você já se submeteu a Cristo Jesus, mas tem perdido isso de vista, você não tem atentado muito para aquilo que a palavra de Deus diz, para uma verdadeira piedade, hoje é o dia de você se arrepender diante do Senhor. O que você tem feito, e você sabe muito bem o que você faz, porque o Espírito Santo que habita em você, ele te mostra que aquilo que você está fazendo está ofendendo a santidade de Deus. Se arrependa hoje diante do Senhor. Ao olhar para essas palavras, isso deve dar arrepio na nossa alma, de saber que é Deus falando, eu aborreço tudo isso. Aborreço tudo isso. Mas se você tem vivido e ainda não entendeu o Evangelho, e muitas vezes tem tentado domar a sua vida para ser uma pessoa melhor, saiba que você não vai conseguir se não for por meio de Cristo Jesus. E ser uma pessoa melhor também não te garante a salvação, porque a salvação só vem por meio de Cristo Jesus, é que você, de fato, entender que somente pelos méritos dele você pode ser salvo e ser transformado. Submeta a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, para que Ele mude completamente a sua vida e a sua história. Para que você seja de fato moldado ao exemplo de Cristo Jesus. E é nessa sequência e nessa progressão
que nós estamos seguindo. Mas não perca a oportunidade de submeter a Cristo Jesus. Esse é o convite da graça. Diante de tudo aquilo que nós vemos que nós temos e que nós somos, há uma solução. E a graça do Senhor está sendo estendida a todos nós. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse instante.